O presente, a presença, é o último livro da pentologia americana. É um livro problemático porque, digamos que os seus textos são demasiado interrogativos, colocam em questão o problema da escrita, da poesia e introduzem mais do que os outros, digamos, a estética do problema. Todo o livro é perpassado justamente por este tipo de questionação, se valerá a pena ainda escrever poesia, se faz sentido, se ela já está moribunda ou não está moribunda, se é preciso modificá-la e de que maneira, etc, etc. Vou ler alguns textos do livro, começando por este, escrito em 16/4/1988. Estava eu por conseguinte nos Estados Unidos, daí chamar-se Pentologia Americana. Por acaso, em que parte de mim agora me encontro? Pergunta estúpida. Repreendo-me entre dentes. A vida lá fora, quer isso dizer que há um dentro? Não saber, no fundo, como ser. Se um poema breve, nesta tarde imensa, se apenas um pretexto. Para quê? Procuro sentir-me no mais profundo de mim. Mas há um sorriso, algures, não é ironia, mas o desejo de fragilidade, de volubilidade. Brincar. E fica tão mal a opulenta poesia. A tarde passa. Nada para dizer. E não vou agora, e mais uma vez, continuar com o fado da obtusa inspiração. Afinal, o que é um verso? Um poema? Não. Escrevo este desejo, nem sequer puro. Este desejo, assim, estar aqui com quem quer que seja, e é tão bom conviver, sentir-se o outro neste malfadado silêncio. A tarde é um motivo. Vê-la tão real e sensível. Um sol esgarçado procurando sobreviver, como eu, como isto. Onde me encontro? O lugar é esta golita, América. Foram tantos os sonhos, fugir ao medo do destino, à pobreza proverbial do país. Agora é como se tivesse visitado esse futuro da angústia que nos anavalhou em passados elos. Mas onde me encontro na aventura de mim, poema? Ter uma vaga ideia ou não saber. Há sempre ideias. Teorias que nos irrompem de novidade e zelo. Mas em que mim há realmente um mim que seja novo?
16/4/88. Ora, como é um livro problemático, há muitos textos relacionados com problemas. Por exemplo, vou ler este que se chama Outra Face do Problema. Triste, talvez dizê-lo, mas hoje a poesia que se exige historicamente possível passa por isto, pelos mecanismos da sua identidade. Esquecer ou negar que há um fim não serve de nada. A morte espreita, ei-la na civilização, embora cada fim estabeleça um ávido começo. Como viver essa morte? A da poesia como ainda a conhecemos, depois de tantos séculos, de tantas metamorfoses, de tantas mortes. Como fazer compreender ao homem que não lê nem sente verbalmente o ser a necessidade? Valerá a pena? Mudança é quanto acontece. Para que nos perdermos em trabalhos áridos? Interrogar o real. É certo, a realidade viva da possibilidade ou não da poesia no mundo de hoje. É certo. Mas como? E em que termos? Com que formas? Com que corpo? A vida passa e age arbitrariamente. Quem escreve? Eis a única pergunta, a única questão, o único problema. Porque escreve? Com que necessidade? Não me venham mais com a arte e os artistas. Trata-se de saber o que leva no homem o ser a escrever e ser escrito. Tudo mais é, para o bem como para o mal, literatura. Da má. Claro que lá fora há pessoas e o mundo. É verdade. Mas que verdade é a da poesia hoje? 16/4/1988. A tragédia. O descontentamento não reside na fórmula do tempo, mas na sensação triste de que há uma existência com ou sem forma que exige de quem escreve a maior atenção. O problema não é como trazer a vida de hoje ao palco, a este palco, porque o palco vive da vida, mas, muito simplesmente, como fazer vida do texto, seja poema, seja outra coisa que arde de vontade, de existência e desejo. O problema será: que língua será capaz
de deixar, por momentos, o do êxtase feroz, o do êxtase ferino, de ser língua para advir linguagem, uma experiência de homem, dos homens. Assim, muito claramente, percebem agora a luta, a tarefa que me entreguei todos estes anos de obscuro domínio, o desconhecimento frio da língua de quem a utiliza sem suspeitar? E não me venham dizer que é uma loucura querer viver a escrita e escrever a vida. Só aí há poesia, isto é, só nessa equação o homem que se é como aquele para que se tende poderá sobreviver. Tudo mais é nascer-se e morrer-se, sem nunca se ter atingido sequer a possibilidade de se viver o homem. Claro, há outros acontecimentos na órbita sensual do pensamento, como na convulsão teratológica da sensibilidade. Mas hoje o problema é este: como transformar a literatura em humanidade? Não sei. Não que ignore o problema, mas não sei como instaurar um clima ou uma resistência. Como salvar das mãos do poeta a própria poesia. 14/5/1988. E, finalmente, um último textozinho tenho falado do aspecto teórico deste livro. Reparem aqui neste textozinho. A teoria de hoje. A teoria de hoje. A poesia não mais centrada no poema, o objeto, mas no efeito do livro. Os poemas em processo, processando ao mesmo tempo o micro como o macrocosmo poético. Um pouco como no plano da sociedade. Hoje, em vez do país, a abstração patriótica, o local, a aldeia, a vila, a cidade, o verso ou grupos de versos e depois o globo, o planeta, o livro. E depois, para uma nova percepção do mundo, em escrita diferente, uma necessidade ingente de se fazer a nova leitura, sem antologias, onde o leitor possa seguir passo a passo a deriva da atividade poética, autenticando como autor a assinatura do escrevedor-ledor, inventado nas fibras dolorosas das palavras. Os poemas são apenas fragmentos da viagem. Não ficam estáticos no cadafalso artístico. Sem fim nem começo, traduzem o trabalho vil que se põe na procura. Novo nome
para o poema. 20 anos de prática poética, querido leitor, para chegar aqui e dizer que nenhuma verdade foi descoberta. Trata-se simplesmente de dar ao tempo o seu tempo. A sua história é esta. Quer se queira, quer não. E não se começa nem se acaba, que tudo passa como passa a teoria que aqui se explicita com ganas de renovação. A teoria de hoje. Fila minha, inventei-a, abandono-a agora neste livro, digo boa sorte e passo à vida, a que me enlouquece e obceca, à procura de novos caminhos, a fronteira sempre. 22/5/88. Vocês estão a ver que em 88 eu estou a perceber o que será em 89, 90, a linguagem poética, o que é a aporia, o que é atravessar por um caminho onde não há caminho, o que é fazer este caminho, o que é esta fronteira que limita realmente o avanço da linguagem, e quem diz da linguagem diz da própria vida ou da percepção que nós temos da vida. Tudo isto está muito próximo, mas a verdade é que eu ainda falo aqui assim de poemas como procuras e não como purismas. Nada disto ainda está inventado, mas tudo isto está para advir e ser inventado muito brevemente. Vou mostrar novamente a capa deste livro.